Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo GEM. Hoje é dia 1º de setembro de 2022. E hoje nós vamos estudar, verificar o capítulo 8º. Vamos começar esse capítulo, que é o Akshara Brahma Yoga, ou o Yoga do Absoluto Imperecível. Então, para isso eu passo a palavra para o Rubens, para que ele dê prosseguimento aos nossos estudos de hoje. Muito obrigado, Rubens, muito obrigado a todos por estarem aqui. A todos, grato, Vanildo, por essa prática inicial, né, que coloca todos nós no clima assim, adequado para fazer esse estudo. E hoje nós vamos começar o capítulo 8º, Akshara Brahma Yoga, ou o Imperecível Brahmana. E é sempre um desafio a gente tratar dos capítulos da Gita, porque é um texto que sempre que a gente vai a ele parece que é novo e tem alguma coisa que a gente parece estar lendo pela primeira vez. E também, isso é o mais interessante, é que o ensinamento dele é um ensinamento simples. No entanto, o estudo pode ficar complicado, complexo, né? Tudo depende dessa capacidade nossa da gente acessar e se relacionar pelo coração. Então, é um grande desafio a gente encontrar esse fio condutor e que se adequa também a todas as pessoas. Eu tenho um cuidado muito grande para tentar ser preciso, e se eu for buscar a simplicidade, alguma coisa assim, eu procuro não trair aquilo que me parece que é o que o texto está dizendo. Então, esse capítulo especial, ele é muito interessante, muito importante, né? Vamos começar pelo título, Akshara. Eu vou fazer isso, só lembrando assim. Eu vou de novo, mais uma vez, já que a gente mudou de método depois do 6º capítulo para cá, então agora eu estou fazendo de um jeito um pouco diferente, e hoje a ideia ainda é fazer uma introdução. Eu quero aproveitar para ir falando um pouco sobre o texto, depois a gente faz uma leitura do capítulo como um todo, e depois a gente faz uma segunda leitura, verso a verso. É claro que a gente não faz tudo isso hoje, apesar de serem só 28 versos. Hoje, com um pouco de sorte, a gente termina a leitura direto, sem a gente discutir muito. E no próximo encontro, aí a gente faz uma discussão mais verso a verso e procura olhar assim, o sentido dos termos sânscritos, ver um pouquinho da gramática. Então, eu vou começar introduzindo. E vou começar pelo título, né? Essa palavrinha, akshara, que é um termo técnico na nossa linguagem, ele é muito frequente, né? Tanto assim que na própria tradução a gente já vê ali o sentido, né? Porque está falando Akshara Brahma, está o imperecível Brahman, quer dizer que Akshara significa não perecível. E a gente já percebe isso por esse azinho inicial, porque o a é a negação. Então, é akshara, né? Kshara quer dizer perecível. O a quer dizer não perecível. Então, o akshara, isso que é não perecível, ele pode se referir a uma letra do alfabeto, uma sílaba, em específico a sílaba om, ou às divindades, que são imperecíveis, ao Senhor Narayana, Vishnu, ou seja, aquilo que é fixo, que não muda, que é imutável. Então, esse vai ser o enfoque desse capítulo. E esse entendimento, ele faz parte da compreensão mística
da própria linguagem como shabda, como som, como palavra oral, como testemunho verbal. Então, sempre que eu me refiro a esse aspecto de Akshara, tudo isso está em jogo. Tanto assim, tem uma palavra que é mais rica ainda para as pessoas que têm uma vida espiritual associada ao yoga, em especial ao Shuddha Yoga, que é Ekakshara. Ekakshara, né? Quer dizer, Eka é um. A palavra que é monossilábica, ou seja, de novo, a sagrada sílaba um, aquela coisa única e que é imperecível. Então, isso é um pouquinho sobre o título. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 8, em especial, que a gente já falou sobre a Gita e outras coisas. O capítulo 8, ele começa com Arjuna perguntando para Krishna o que é Brahman. Qual é a natureza de karma, da ação, né? Então, ele já quer saber direto isso de Krishna. Aliás, toda a discussão vem encaminhando para isso, né? Nos capítulos anteriores a gente percebeu. E aqui agora, então, o Krishna, ele afirma que a nossa natureza mais elevada é o Akshara, o imperecível Brahman que vive em cada criatura como aquilo que a gente chama o Adhyatma, ou seja, o Supremo Espírito que vive em nosso coração. Então, todo ser tem um corpo, obviamente, que é impermanente, e tem um eu mais profundo, que é imperecível, que é o Akshara, o Atma. Então, o Akshara, o imperecível, vive no coração de todos nós. Esse é o argumento do Senhor Krishna. Então, esse capítulo vai apresentar esse tema, discutindo a cosmologia, a natureza da morte e do renascimento, ou seja, o termo técnico trata da escatologia, ou seja, do destino final do homem e do mundo. O que ele está fazendo aqui, para onde a gente vai? Então, e consequentemente, trata, isso aqui é interessante para a gente aqui, trata de uma forma apropriada de se meditar. Às vezes, numa leitura apressada, as pessoas não percebem isso. Obviamente, a Gita, como um todo, é um tratado sobre a arte e a ciência da meditação, como a gente já vem argumentando. Mas, em especial, em algumas passagens desse capítulo, as chaves da meditação, as dicas sobre o que é a meditação são dadas. E a não ser que você esteja nesse caminho espiritual e nessa busca, isso às vezes passa um pouco despercebido. Mas a gente vai ver na leitura que a gente vai fazer que ele está tratando disso, a gente vai comparar com as práticas de meditação que a gente realiza, né? Então, ele trata também de uma mudança. Agora, aqui é o nosso entendimento, da nossa escola e o meu em particular, né? Que é nessa mudança fundamental no entendimento da cultura védica. É como se fosse uma crítica, a gente já viu, né? Que ele fala que ele vai restabelecer o antigo e ancestral yoga que havia se perdido. Ou seja, aquele yoga corrente no mundo, né? É um yoga que para ele é superficial e ele quer reapresentar para o Arjuna esse segredo que poucas pessoas na Terra tinham sobre o puro yoga. Então, é sobre isso que eu quero falar algumas palavras, né? É claro que eu quero aproveitar para falar disso, porque eu tive a oportunidade de tratar disso
exatamente no meu último artigo do livro-blog, né? O livro-blog se chama Dhyana Bindu Bhagavad Gita, ou seja, o sublime canto do Senhor sobre a arte e a ciência da meditação. E o que é isso, então? Ou seja, a gente vai ver que aqui está uma oportunidade da gente entender qual é o significado da Gitopadesha. Esse nome é familiar para alguns, talvez não para os outros, né? Mas o que é que significa Gitopadesha, né? Ou seja, esse ensinamento iniciático da Bhagavad Gita. Qual é esse ensinamento iniciático e como ele se relaciona com esse capítulo que a gente vai ler agora, né? A primeira coisa que a gente percebe na leitura do capítulo é que a gente percebe como é que a gente vai reconhecer o que é a verdade e o que são os mestres, quem são os mestres. Ou seja, eu vou perceber como é que eu posso ter a percepção do Atman. Por quê? Porque a Bhagavad Gita expressa esse método de reconhecimento que, a um só tempo, valida e transcende o antigo método anterior ao período da Bhagavad Gita, que é o método que funda o Vedanta, como a gente já viu aqui um pouquinho sobre a escola, né? Qual é o método védico? Eu vou falar desse método que é para contrapor o método Bhagavad Gita, que é o método que está nas Upanishads. De alguma maneira, a Bhagavad Gita complementa as Upanishads, mas ela só complementa porque, em algum sentido, ela também se diferencia das Upanishads. Então, esse método se funda em três coisas. O método védico. Na escuta, já que essa tradição oral, a escuta, daí a relação mestre-discípulo, o conhecimento é por transmissão oral, né? Tem todo esse cuidado com a ideia da escuta. Na reflexão, que o discípulo tem que fazer sobre esses ensinamentos, esses segredos espirituais transmitidos pelo Guru, e depois na reiteração meditativa, reflexiva, que a gente chama de Nidhyasana. Então, a escuta é Shravana, né, que vem de ouvir, o verbo ouvir, Shurunoti, ele ouve. E a reflexão vem de manas, que é da mente, né? Então é manana. E essa reflexão é o Nidhyasana. Então a figura conhecida como Gitopadesha, a gente já sabe o que é. Lembrando, né? Como é que eu vou falar? Sobre esse entendimento do que é a espiritualidade, que está representado na Gitopadesha. Esse entendimento que ultrapassa a mera esfera religiosa, porque tem uma marca de universalidade. Então, o que é a Gitopadesha? Ele mostra a Bhagavad Gita como expressão de uma metáfora. Né? Qual metáfora? A metáfora lá presente no Rig Veda, que define a arte e a ciência da meditação, que é a metáfora de unificação dos dois pássaros descritos no Rig Veda. Né? Como é a metáfora? Dois pássaros habitam na mesma árvore. Um observa em silêncio e o outro se alimenta do fruto. Um pássaro, dessas duas vozes que nós temos dentro de nós, é o da nossa personalidade, ou do próprio arranca, ou do jiva. É esse que age no mundo, ou seja, tudo isso que está representado aqui, nessa parte de nós. E o outro pássaro, que observa em silêncio, é aquele que está representado pelo espírito que mora no coração. Então, em todo o processo
que a Bhagavad Gita vai tratar é de unificação dessas duas esferas, de Manas e de Buddhi. Buddhi porque reflete o espírito do coração. Então, essa é a metáfora dos dois pássaros. Ela vai estar presente no Rig Veda, vai estar presente na Mundaka Upanishad, na Mantrika Upanishad. E essa metáfora, ela expressa como desenvolver o discernimento ou a visão espiritual, que é outro termo técnico muito importante. Divya Chakshus, que é a visão espiritual, por meio da meditação. A gente vai ver isso nesse capítulo. Então, agora vamos falar diretamente da Gita Upadesha, porque eu falei dos dois pássaros. A Gita Upadesha, eu estou falando da Gita. Ela vai se reapropriar dessa metáfora. Na Gita Upadesha, a gente tem a quadriga. Na quadriga, você tem o Senhor Krishna e Arjuna, sentados ali naquela quadriga, puxada por 4 corcéis brancos. A quadriga, ela simboliza o corpo e a mente, porque dentro desse corpo é onde está o espírito universal e onde está a nossa individualidade, a alma, o jiva, o ego, a arranca, dependendo do contexto que a gente quer tratar. Então, o Arjuna, ele representa a consciência individual, né? Que é condicionado pelo projeto do mundo. E o Senhor Krishna, o espírito, que ali no contexto da quadriga, é ele que exerce o controle das rédeas dos 4 cavalos, né? Ou seja, o controle da mente emocional, que tem jurisdição apenas sobre os 5 sentidos. Quando o ser individual, quando Arjuna, né, se deixa dirigir pelo Supremo Espírito, representado pelo coração ou na quadriga por Krishna, desse espírito está presente dentro de cada um de nós, né, aí a gente avança pelo caminho que nos conduz do samsara ao nirvana, ou seja, ao encontro ou à comunhão com o sagrado, a experiência da comunhão, da unificação com o sagrado, né? Então, essa metáfora é o que a gente chama de Gita Upadesha. E ela está representada na nossa escola a partir de 7 versos, também conhecidos como Sapta Shloki Gita, ou a Gita de 7 versos. Ou seja, são os 7 versos que, por alguma razão, são suficientes para descrever essa metáfora. Então, nessa nossa Gita que nós estamos estudando, corresponderia do 2º capítulo aos versos 2, 3 e 11, e no 18º capítulo aos versos 61, 62, 64 e 66. Então, por que eu falei tudo isso e antes de iniciar a leitura da Gita? Porque a Gita ela veio para dialogar com a tradição. Ela veio para, de alguma maneira, alterar a tradição. Mas, no fundo, ela foi subsumida pela tradição e passou a não dizer nada além do que a tradição já dizia. Então, eu quero reforçar aqui que, muito diferente do contexto da Gita Upadesha, para a tradição védica, acreditar na autonomia do sujeito, como a Bhagavad Gita vai ensinar, seria o mesmo que entregar a direção da nossa sadhana, da nossa disciplina espiritual, ao próprio ego, ao arrancana. Caberia, portanto, exclusivamente ao nosso mestre espiritual a orientação sobre o como o discípulo deve agir para se libertar da ignorância, porque somente o mestre saberia identificar as amarras que atam os discípulos à escuridão. Se o método
para o despertar espiritual no período védico era empregado no contexto da sadhana, ou seja, da relação mestre e discípulo, acharya, guru e discípulo, shishya, e nunca de forma autônoma e independente de qualquer linhagem de sucessão religiosa, conhecido como Guru Shishya Parampara, na Bhagavad Gita, esse entendimento superficial é internalizado e ele se revela num outro tipo de escuta, que é a escuta do coração, a escuta que vem por meio de Sharadá, essa amorosa energia do coração que nos leva a ver a verdade antes mesmo que se manifestem as razões para tal. É uma coisa que vem antes do processo racional. Muito ao contrário de estar submetida a esse processo, ela que o ilumina. Daí o Senhor Buda é o Senhor Buda, aquele que tem a sua razão iluminada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Gita quer apresentar como é que a gente pode ter uma experiência do Atma. Então você precisa conhecer um pouco sobre o Atma. Porque nós só podemos reconhecer, nós só podemos buscar e procurar aquilo que nós já nos tornamos um pouco, que a gente conhece um pouco. Seria impossível, eu tinha falado essa semana num outro contexto, que eu não lembro agora qual foi, mas eu tinha dito que se você está procurando, você tem que pelo menos saber o que você está procurando em parte. Você pode perder a chave, você vai procurar a chave. Você sabe o que você quer encontrar. E quando você encontrar, você sabe que encontrou. Agora, se você não sabe que é o Atman, nem o mínimo, ou seja, se o conhecimento não faz parte da tua vida em nenhum sentido, você não tem como executar essa busca. Então, segundo a tradição védica, essas textualidades, que eles chamam lá de Shruti e Smriti, né? Que compõem os Brahmanas, as Upanishads, a própria Bhagavad Gita e o Ramayana, etc., elas falam apenas àqueles que já se encontram iniciados por algum mestre em alguma sadhana. É como se fosse assim: você não pode estudar a Bhagavad Gita sem um mestre de uma escola consagrada, uma certa autoridade espiritual, que te fale sobre isso. Esse é o entendimento védico, por exemplo. Né? Nas Upanishads, em especial, a gente sabe que o conhecimento ele não é transmitido de forma indiscriminada. É um conhecimento secreto, é rahasya, é transmitido de forma oral. E é por isso que as Upanishads são consideradas fontes de conhecimento a partir da palavra, como mencionei no início, né? Como Shabda, Shabda Pramana, fonte de conhecimento a partir da palavra. Então, o seu alcance está delimitado por essa relação próxima e intimista que existe entre mestre e discípulo. Para se compreender o ensinamento das Upanishads, se necessitava de uma chave de interpretação, uma chave hermenêutica. E essa chave, teoricamente, só um mestre poderia oferecer ao seu discípulo. Essa é a lógica do período védico, da tradição Guru Shishya Parampara, que é o momento ali quando começa a Gita, o momento de crise de Arjuna. Essa é a realidade que ele conhece. E agora Krishna vai revelar para ele uma outra coisa, sem negar essa, mas vai mostrar a dimensão mais profunda dessa mesma realidade, que é o que é revelado na Bhagavad Gita. Ela vai nos lembrar, a Bhagavad Gita já vai tratar disso, e esse capítulo começa a avançar por isso, que a verdadeira
chave hermenêutica de todo conhecimento está com o mestre interior. Esse mestre que se revela, inclusive sob as aparências do mundo, na medida em que a gente age no mundo, sem apego ao fruto da ação. O próprio mundo começa a dar as dicas para a gente, que ele vai reagindo sobre nós a partir das nossas ações do mundo. O mundo, quando a gente começa a experimentar o coração, ele se ilumina, ele nos revela Brahman e passa a ser o nosso guru. Por quê? Porque tudo é Deus, toda a natureza é de Deus, tudo é necessário. Então, o mundo não é só dor e sofrimento, como ainda vem aqueles que são ignorantes. O mundo é Brahman, mas o mundo só é Brahman quando eu encontro o mestre interior, não fora de mim, na palavra de qualquer pessoa do mundo, mas no meu coração. É claro que o mestre de fora ajuda a dar esse passo, mas a única coisa que ele pode fazer é nos orientar a dar esse passo. Esse passo é o nosso único passo, que é de encontrar, de nos tornarmos o mestre de nós mesmos, a partir do contato com o Atman. E é por isso que a Bhagavad Gita vai afirmar, lá no último capítulo, nos versos 70 e 71, que aquele que estudar esse diálogo pleno de Sharada, aquele que cumprir o ensinamento que está na Bhagavad Gita, que seguir essa, vai chegar a ter uma experiência com o Atman e vai alcançar a realização espiritual. Ele não está dizendo que precisa a gente conhecer os Vedantas, precisa fazer ritual ou atender aquela prática. Tudo isso ajuda, tudo isso nos põe no clima. Você acender incenso, tocar o sininho, tudo isso é importante, porque nos lembra do sagrado do qual nós somos esquecidos. Mas quando o sagrado se torna tudo em nossa vida, esse ato é um ato como qualquer outro da nossa vida. Porque todos os nossos atos vão ser sagrados. Até lavar a louça, até limpar o chão, até atender uma pessoa necessitada. Tudo revela para a gente o sagrado do mundo por meio daquela ação que a gente está realizando. Então, essa é a novidade da Bhagavad Gita em relação à tradição de mestre e discípulo, que é o estágio inicial, que todo mundo passa. Não é por quê? Porque, obviamente, todos nós somos dependentes. Ninguém nasceu autônomo e independente. A gente precisa de alguém que nos inicie, mas a jornada depois tem que ser nossa. Então, segundo a tradição védica, da mesma maneira que o sonho só existe na mente do sonhador, o mundo fenomênico, para eles, é Maya. E só existe na mente daquele que ainda se encontra entorpecido no sono da ignorância. E assim como os sonhos se desfazem quando a gente acorda, essa ignorância, que é a vidya, também desapareceria quando nós despertamos para a sabedoria, para o conhecimento, que é a vidya. Conhecimento de Brahman, ou seja, Brahma Vidya. Então, e esse despertar necessariamente ocorreria para eles, para o Vedanta, fundado na razão ainda. Segundo aquele método triplo, você tem depois que refletir sobre aquilo tudo. Então, para eles é muito importante a substância dessa razão discriminativa, que o nome em sânscrito é Viveka. Viveka é a razão. E isso só se dá sob a orientação de um mestre. Esse despertar, então, revelaria o conhecimento de tudo que existe. Conhecimento de Brahman. Porque, segundo essa tradição védica, segundo o Vedanta, olha que é uma frase um pouco forte. Eu não gosto dela e vou tentar explicar por quê. Não gosto assim, no sentido superficial, né? Claro que ela faz sentido, mas ela é perigosa. Ela é enganosa, principalmente para o discípulo iniciante.
aquele que conhece Brahman torna-se Brahman. Isso aparece lá na Mundaka Upanishad. A Gitopadesha sugere um processo um pouco diferente, que a gente chama de Brahma Samipya, ou seja, que é um processo de aproximação convergente e assintótico, mas que nunca vai nos levar a essa identificação total. A gente se aproxima disso, mas a gente nunca vai ser o Deus Supremo, de fato. Né? Porque quanto mais a gente se aproximar dele, mais falta a gente aprender e se aperfeiçoar e tudo mais, dentro desse nosso entendimento. Por que eu quero falar tudo isso, já concluindo para entrar no capítulo? Porque o capítulo vai tratar disso, na minha leitura. Né? É como se a Bhagavad Gita fosse uma espécie de crítica muito bem feita àquele momento de crise que se vivia na cultura védica, representado pela crise de Arjuna, e que a Bhagavad Gita, então, nos revela, primeiro, que superar por completo essa ignorância, a vidya, não é uma coisa que pareça lógica, que se sustente. Né? Porque a gente reconhece, como eu falei, somente aquilo que a gente já se tornou um pouco. A gente usa essa bússola interior, a energia do coração, vai acompanhando esse movimento, que vai iluminando a razão, e a gente vai fazendo essa convergência para o absoluto. Né? Agora, acreditar que alguém teria alcançado essa identidade total e plena com o Brahman, e conhecimento, e, consequentemente, só um minutinho que o Fanan está chegando. Ah, sim. A ideia é essa. Se eu acreditar que alguém tem o conhecimento de tudo que há para ser conhecido, eu vejo que isso contraria é o que afirma a escola do Vedanta. Né? Olha, toda a ignorância foi eliminada, eu me tornei com o Brahman. Eu sei tudo que há para ser conhecido. Bom, isso é a expressão de um pensamento não filosófico, ingênuo, e que demonstra um certo ponto de vista da ciência que o Sr. Krishna está apresentando, uma certa ignorância religiosa ainda. Porque o melhor exemplo de um sábio, a primeira coisa que o sábio diz é que a única coisa que ele de fato sabe é que ele não sabe nada. Como o caso de Sócrates, por exemplo. Então, sempre que dentro das visões mais ingênuas e religiosas, alguém afirma que alcançou a iluminação, que alcançou a realização, que já não tem mais nada para fazer nesse mundo, porque ele já sabe tudo que é para ser conhecido, né? Fica assim um ar de uma certa suspeita de ingenuidade dessa pessoa que, num certo sentido, o mínimo que a gente pode dizer é que não estudou, ou se estudou, não compreendeu, nem viveu aquilo que está escrito na Bhagavad Gita, que, para mim, se apresenta como uma espécie de crítica desse entendimento anterior ao período do Bhagavad Gita, que é do período védico, e o período que as pessoas faziam uma interpretação, às vezes, ainda superficial das Upanishads. Então, eu falei muito, mas precisava falar isso, que é para dar o contexto do porquê que a gente está lendo essa Gita também, né? Por que ele está fazendo isso? Então, agora, dito isso, eu me peço desculpa por ter me alongado e peço também desculpa, não peço desculpa, não. Eu peço compreensão, né? Compreensão pelas razões que, por falta de melhores razões, eu não tinha como me furtar a isso para poder tratar daquilo que é simples, mas que às vezes a gente complica por falta também de avançar nesse caminho. Dito isso, mais uma vez lembrando, né,
O texto que a gente está lendo é esse, do Feuerstein. Mas não tem problema, cada um pode ler a Gita que quiser, e, eventualmente, quando a gente for ler verso a verso para discutir as traduções, a gente segue também aquele site online que a gente já está acostumado a ler. Então, por hoje, eu vou só fazer essa leitura, assim, para ter uma ideia geral do capítulo, e para ver se isso que eu falei antes faz um certo sentido, isso está presente aqui, abrir para a gente conversar um pouquinho, e a semana que vem a gente volta ao capítulo 8º, para ver, assim, em alguns versos, a gente analisar termo por termo do verso. Eu vou começar a leitura, então. Olha a primeira pergunta. Arjuna diz, ou Arjuna, né? Preferem alguns. O que é? E olha, mais uma coisa, às vezes eu não concordo com a tradução como está aqui, mas eu vou respeitar o tradutor. Eu vou ler como está aqui, no texto do Feuerstein, né? O que é esse fundamento universal? Ele chama Brahman de fundamento universal. Eu jamais chamaria assim. O que é esse fundamento universal? O que é a base do eu? O que é a ação, ó Purushottama? E o que se proclama ser a base elemental? O que se diz ser a base divina? Quem está aqui nesse corpo como a base sacrificial e de que modo, ó Madhusudana? E como será conhecido na hora da partida pelos que controlaram a si mesmo? Nessas duas perguntas, está tudo isso que eu falei. Está tudo aí. Ele perguntou tudo. Mostrou que tudo tem que ser em relação com a ação, com a nossa atividade no mundo. Perguntou sobre o que é Brahman e como é que isso tem a ver com o que somos nós. Então, o bendito Senhor Krishna respondeu. O imperecível, ou seja, o Akshara, né, é o Supremo Brahman. O ser próprio, que é a sua bhava aqui para ele, é chamado de base do eu. É a nossa natureza. Né? A criatividade que dá origem ao estado de existência dos seres é designada como ação. Olha que definição. Eu não sei se a tradução é a melhor, mas olha que definição do Senhor Krishna para aquilo que é ação e que muitas escolas vão desprezar como uma coisa de importância secundária em relação ao conhecimento, por exemplo. A prática. A criatividade que dá origem ao estado de existência dos seres é designada como ação. Em suma, tudo que existe aqui é uma criação, é fruto de uma ação. O próprio universo é fruto da atividade divina, né? E aquele que parte na última hora, tendo se livrado do corpo, recordando-se de mim somente, dirige-se ele ao meu estado de existência. Quanto a isso, não há dúvida. Esse mim a gente já viu, ele está se referindo como representante do Atma, né? Então, aquele que na última hora, tendo se livrado do corpo, pensando somente no Atma, ele se aproxima, ele alcança esse contato átmico. Além disso, qualquer que seja o estado de existência recordado no final, quando ele abandona o corpo, a esse mesmo estado ele se dirige ao filho de Kunti, sempre obrigado a se tornar esse estado de existência. Mas é claro, o que nós somos, nós levamos até o último momento. E é esse modo, esse humor do último momento que vai definir a nossa próxima existência. Se haverá uma próxima existência, dependendo de caso a caso, segundo aqui a teoria do conhecimento
da Bhagavad Gita, né? Então, agora aqui ele começa. Portanto, recorda-te de mim, ou seja, recorda do Atman a todo momento. Está aqui definido o que é meditação na ação. Recorda de mim a todo momento. Não é quando eu entro no templo para realizar essa prática ou aquela. Lá também, para aprender. Mas esse aprendizado eu tenho que levar para um templo maior, que é o planeta Terra. Quando eu perceber que esse é o verdadeiro templo, a minha ação nesse templo vai ser a ação ritual. Toda a minha vida vai estar ritualizada. Portanto, recorda-te de mim a todo momento e luta, ou seja, e age, e enfrenta os obstáculos, as dificuldades, né? Não busca as vias escapistas, não busca soluções que te levam à inação, que te levam à fuga do mundo. Atua de maneira engajada, né? Em tudo aquilo que o mundo te convida, no que ele tem de verdadeiro e autêntico, sem deixar ser convidado, obviamente, pelo seu aspecto de ilusão. E isso a gente só percebe quando dentro de nós a gente tem essa energia que é compatível com essa energia que revela a verdadeira natureza do mundo. Porque se eu tenho ódio no coração, o mundo que eu vou enxergar é esse onde predomina esse mundo. Mas quando eu, por exemplo, claro, só lembrando assim, olhando para a figura de Jesus, por que ele tinha aquela compreensão? Amai-vos uns aos outros, somos todos filhos de Deus. Ele não tinha ódio no coração e percebia a perfeição do plano divino, que o ignorante não percebe. Então, com a mente e a faculdade da sabedoria fixadas em mim, sem dúvida virá a mim. Olha só, com a mente, manas, e Budi. Budi, quando se fala de Budi, você está dizendo que Budi é o que recebe a luz do Atma, né? Então, quando essas duas instâncias estão em sintonia, estão afinadas, né? Que é o que a gente faz aqui, às vezes no centro do peito, né? A gente busca aqui, ó, essa sintonia, né? É aqui que eu realizo a meditação, essa unificação do eu individual com o eu universal, da mente, o coração. É aqui, né? No centro do peito que a gente. É aqui que a gente concentra aqui, e a partir daqui você leva a tua mente a esse mergulho na luz do coração. Isso que é a meditação, né? Também. Então, com a mente jungida, isso, com a mente jungida pelo yoga, é o verso 8º, né? Com a mente jungida pelo yoga da prática, sem transviar-se, o yogin se dirige ao Supremo Espírito, contemplando o Filho de Preta. Pela prática, o dia todo. Ou seja, pela meditação na ação. Todo o resto é treino para isso. Porque é aí que a gente é desafiado a mostrar o que a gente aprendeu. Nessa hora. Que é o que o Senhor Krishna está propondo para o Arjuna aprender, né? Aquele que se recorda do antigo bardo, quer dizer, bardo é nos rishis, os kavis, né? Eles são aqueles grandes seres que compunham aqueles poemas maravilhosos.
como é a própria Bhagavad Gita, Mahabharata, e tantos outros poemas, né? São os antigos rishis, esses videntes, né, daqueles tempos, que tinham alcançado esse estágio elevadíssimo de conhecimento, ao ponto de hoje, milhares de anos depois, esses textos ainda nos causarem perplexidade. Aquele que se recorda do antigo bardo, governador de todas as coisas, menor que um átomo, olha só, aqui ele está falando desse bardo como a essência do bardo mesmo, como o Atma. O Atma também é esse Ish. Aquele que se recorda do antigo bardo, governador de todas as coisas, menor do que um átomo, esteio de todas as coisas, inconcebível em sua forma, da cor do sol, além da escuridão, esse yogin, na hora da morte, da partida, com a mente imóvel, jungida pela devoção e pelo poder do yoga, dirigindo adequadamente a força vital para o ponto entre as sobrancelhas, dirige-se a esse supremo espírito divino. Ou seja, ele está ensinando a gente a morrer também. Como é que se morre, né? Igual morreu o grande Sócrates. Com aquela paz e tranquilidade, condenado à morte, foi obrigado a beber a cicuta. Ele bebeu como? Com a consciência tranquila e em paz. Porque ele sabia que ele era imortal e que ele tinha realizado nessa vida o que ele tinha que realizar. Então, se você é obrigado a beber cicuta, se você vai ser crucificado na cruz, essa experiência última e absurda de prova, né? Esses grandes seres estão capacitados, inclusive, para essas experiências. Não é isso que vai exigir de nós, obviamente, mas serve a metáfora. Então, no nosso momento de dor, de sofrimento, que ninguém vai estar livre disso, absolutamente ninguém, né? Mas a gente tem um certo conforto se a gente se lembrar disso. Que é nessa hora que, quando eu tiver com a mente concentrada entre as sobrancelhas em meditação, é aí que as grandes iniciações, os grandes saltos quânticos podem acontecer também. Por isso que a gente diz, né, que a maior das iniciações das escolas espirituais se chama Marana. É o maior rito de passagem que existe, que é a morte. Esse é o rito de passagem para o qual ninguém está completamente preparado. Durante a vida, em nossas inúmeras mortes, né? Você morre para criança para virar adolescente, você morre para adolescente para virar adulto. Você vai tendo várias mortes para ideias e valores passados, vai se renovando. E a tua última morte, se nessa hora teu único pensamento, já que aqui nesse mundo não te restou mais nada, for o pensamento de Deus, né? Do Atman, não tem nada maior que você poderia fazer para se aproximar dessa outra realidade. Então, aquele que os conhecedores do Veda mencionam como impedecível, o Akshara, do qual os ascetas penetram livres de paixão e, por desejá-lo, praticam castidade, aqui é outro sentido, mas pratica castidade, esse estado, vou declarar-te resumidamente. Está aqui agora, ainda falando sobre a meditação. Por isso que eu fiz toda aquela introdução. Né? Controlando todos os portões do corpo, contendo a mente no coração, situando a própria força vital dentro da cabeça e estabelecendo-se na concentração da Naná, mas a concentração é aqui, né? Entre as sobrancelhas. Recitando o monossílabo, o Om, deixa eu ver até a palavra aqui que ele pôs no 13.
monossílabo on, né? Ah, tá aqui, ó. Eu falei lá no início, tá aqui na nota de rodapé. A palavra sânscrita ekakshara. Eka quer dizer um, né? Ekakshara. Então, o 13 lá. Recitando o on, o monossílabo, que significa Brahman. Então, o ekakshara é o som, que é, sabe, da Pramana, né? Que te vincula, que significa Brahman. Recordando-se de mim, aquele que parte desse estado, abandonando o corpo, trilha o caminho supremo. Por aquele cuja mente, 14, jamais se desvia, por quem quer que se recorde de mim constantemente, pelo yoguin continuamente jungido, por esses eu sou facilmente alcançado, ó filho de Prito. Vindo a mim, essas grandes almas, tendo-se dirigido à consumação suprema, não sofrem o renascimento nesta impermanente morada de sofrimento. Todos os mundos, até o reino de Brahma, desdobram-se repetidamente a partir do fundamento universal, ou seja, de Brahman, né? Ó Arjuna. Para os que vierem a mim, ao Atma, porém, não há renascimento. 17. Os que sabem que um dia de Brahman dura 1000 eras de vidas, e uma noite termina ao cabo de 1000 eras, esses são os conhecedores do sentido cósmico do dia e da noite. A gente diz que é a respiração brâmica, né? É exatamente essa metáfora. Quando a gente faz o Hansa, que é o Dhyana Mantra, né? O mantra da meditação, o som onomatopeico, que representa a meditação, que é esse som, esse próprio ruído da nossa respiração, né? Que a gente faz Hansa, que já significa essa unificação, que representa o cisne, né? Então, essa respiração representa o próprio universo. Porque é como se dissesse que o universo é isso de expandir em 1000 eras, como ele diz aqui, e se recolher para Vrit, Nivrit, que é a respiração. E esse é o dia cósmico, manifestação e recolhimento da manifestação, segundo a teologia védica, né? Então, do fundamento universal de Brahman não manifesto, todas as coisas manifestas se originam no nascer de um dia cósmico. É isso que eu falei, né? Pela ação de manifestação, depois pela ação de recolhimento, que imita a nossa própria respiração. Com o cair de uma noite cósmica, ele se dissolve, com efeito, naquele estado em que se designa como não manifestado. Essa mesma agregação de seres, reiteradamente vindo a ser, dissolve-se involuntariamente com o cair da noite cósmica, ó filho de Prita. Com o nascer do dia cósmico, ela se origina de novo. Porém, para além disso, inclusive, há um estado de ser ainda maior, porque tudo isso está no nível da manifestação. Porém, o 20 está dizendo, para além disso, há um estado de ser além do manifesto. Há outro não manifesto, que é a eterna, aqui ele traduz como a eterna, ele diz que é a pessoa suprema. Eu duvido que seja. Deixa eu ver o 20. Não. Aquele que interpretou assim porque ele quis. Esse que é um e não manifesto transcendente nem é pessoa.
Aqui não é mais pessoa. Pessoa está no nível abaixo. Né? O Brahman, esse inominável, esse transcendente, não é pessoa. Pessoa, você tem o Purushotama, né? Que é o primeiro nível da manifestação. O não manifesto é chamado de imperecível, Akshara, no 21. O chamam de o caminho supremo, do qual, uma vez tendo alcançado, não retorna ao mundo perecível, que é esta minha morada suprema. Esse Espírito Supremo, ó filho de Purita, é alcançado pela devoção a nenhum outro, senão a mim, ao Atma, em quem todos os seres repousam e por quem esse universo inteiro é estendido como uma teia de aranha. É isso que penetra e perpassa todo mundo e todos os seres, né? O Atma. Os tempos em que os yoguins que partiram, os tempos em que os yoguins que partiram dirigem-se, respectivamente, ao caminho do qual não há retorno e do qual há retorno. Esses tempos vou declarar-te agora o Bharatar Shaba. Vai falar dos dois caminhos, a gente sabe, o caminho do dia e da noite, né? O fogo, a luminosidade, o dia, a quinzena clara, os 6 meses do trajeto setentrional do Sol. Partindo nesses tempos, os viventes que conhecem a Brahman dirigem-se a Brahman. A fumaça, a noite, a quinzena escura, os 6 meses do trajeto meridional do Sol. Nesses tempos, o Yogin alcança a luminosidade lunar e, em seguida, retorna ao mundo dos fenômenos. Ele está falando dessas duas vias, né? Que a gente sabe que existe na tradição espiritual. Tem um caminho que eu tomo, que é o da realização, quando eu não reencarno mais nesse planeta, a não ser como um servidor, se assim quiser, e o caminho lunar, que é onde eu tenho crescimento, eu tenho iniciações, mas eu tenho que voltar ainda para completar esse ciclo. Né? Em verdade, esses dois caminhos, o claro e o escuro, são considerados eternos. Por meio de um, ele se dirige ao estado de onde não há retorno. Por meio de outro, retorna novamente. Conhecendo esses dois caminhos, ó filho de Purita, Yogin algum será iludido. Portanto, seja ungido no yoga a todo momento, ó Arjuna. Seja qual for o fruto meritório atribuído aos Vedas, aos sacrifícios, às asceses ou às dávidas, o yogin, ciente disso, olha que interessante, a tradução não ajuda, mas ele diz, transcende tudo isso e alcança o estado supremo e primordial. Ou seja, quando ele fala dos Vedas, dos sacrifícios, as asceses, as dávidas, toda a tradição religiosa, todos os ritos religiosos, todo o entendimento védico, até a fala de Arjuna, no início da Bhagavad Gita, está representada aqui. Aí o Krishna complementa. Tem um jeito de transcender tudo isso. Quer dizer, é claro que não são todos que fazem essa leitura da Gita. Obviamente, pouquíssimos vão concordar com isso, porque a maioria das escolas da Índia veem a Gita como um texto no mesmo nível de milhares de outros textos sagrados. Existem milhares de textos de mesmo valor que a Gita. As Upanishads, os próprios Vedas, os Vedangas, os Sutras, os Shastras,
Uma série de textos, eles vêm ou no nível superior, como é o caso da Upanishad, ou no mesmo nível. São pouquíssimos aqueles iniciados que veem a Bhagavad Gita como uma grande síntese de toda a literatura sagrada, como a própria manifestação da palavra, desse diálogo de revelação da mais pura essência do Dharma. Poucas escolas. Tem umas que até respeito muito, como a Dvaita Vedanta, por exemplo. Eles têm a tríplice, a tríplice escritura, né? Que são os Brahma Sutras, as Upanishads e a Bhagavad Gita. Então, eles se fiam nesses três para construir toda a sua base, a sua ciência, dando igual peso. E, às vezes, dando mais peso para as Upanishads. As Upanishads fazem parte do que é Shruti, daquilo que foi ouvido, revelado. E, para eles, a Bhagavad Gita faz parte do que é Smriti, como nós já vimos em textos anteriores. Aquilo que faz parte do que é a discussão sobre aqueles textos originais, que é a revelação. Porque, de fato, eles têm uma certa razão quando falam isso, porque não existe nada aqui na Bhagavad Gita que não se refira a todo esse conhecimento védico, às Upanishads. O tempo todo ele se refere às teorias, aos conceitos e aos termos dessas tradições, que são originárias, são originais, são onde os termos surgiram. Então, por isso, eles têm mais peso, que constituiriam a revelação divina. E aqui já seria uma discussão, uma interpretação dessa relação. Eu me filio a uma outra corrente que vê nesse texto a grande síntese. Por quê? Porque esse texto ele mimetiza o diálogo que te dá dentro de nós, no coração. Então, a ciência do coração, como a própria Bhagavad Gita diz, é o oceano de todas as águas. Ele vai dizer lá no capítulo 2, de que vale os Vedas, de que vale todos esses textos, eles não são mais do que um poço de água para matar a sede de quem está sedento, num deserto do conhecimento. É muito importante. É um poço de água. Mas de que é que vale o poço de água para quem encontrou a fonte de todas as águas? Então, é por isso que eu li esse capítulo, fazendo aquela introdução. Porque eu vejo aqui essa crítica do próprio Senhor Cristo, desse entendimento superior que poucas escolas, mesmo da Índia, reconhecem. Então, foi por isso que eu fiz essa opção. E entendo e concordo que isso não existe uma palavra fechada sobre isso, né? Mas, assim, eu respeito a opinião de todos os meus colegas que têm uma posição distinta dessa, bastante distinta, inclusive. Mas essa, até onde eu sei, pelo meu conhecimento, a experiência que eu já tive, é a que mais fielmente expressa a essência da doutrina Shuddha. Então, com isso eu termino. Obrigado, Rubens, pela explicação, pela leitura, né, com as observações. Eu só tenho duas coisas para falar aqui. Eu achei fantástico aqui a parte que ele explica a meditação no 8:12, que é controlando todos os portões e contendo a mente no coração, né? Eu acho isso em algum outro capítulo ou em algum outro versículo ele fala que a mente é muito difícil de ser controlada, mas tão difícil como controlar o vento e tal, né? Tem uma parte, eu não sei exatamente onde está isso aqui, mas essa é uma boa técnica, né? É uma boa técnica, é a técnica adequada. E situada a própria força vital dentro da cabeça
estabelecendo-se na concentração dharana do yoga. Só esse versículo você já pode fazer um estudo ou uma prática muito bonita, né? Aquela outra parte que ele explica, a parte da gente ir embora que partiu, etc e tal, que é uma parte muito bonita, né? Que a gente não gosta muito de falar nisso, de morte ou algo do tipo. Não é, eu não acordo pensando nisso, né? A não ser quando tem uma forçada de barra de alguma forma que você fala, nossa, que nem eu fui tirar uma pinta das costas aqui, falei, já vou fazer meu testamento já aqui, passar a senha dos bancos para o pessoal aí, para ver o que vai acontecer. Mas, fora isso, você não acorda pensando nisso. E saber, o próprio Mangala Gayatri, ele fala dessa questão da imortalidade que nós somos, né? Que eu acabei de citar antes de começar aqui a leitura, né? Imortal eu sou, sem idade eu sou. E às vezes nós repetimos isso como se mecanicamente em alguns momentos. Mas entre nessa história. Perceba que existe alguém imortal dentro da gente. Perceba que existe ali um fundamento, e todas as religiões falam isso, e mesmo assim a gente vive pensando como se nunca tivesse acabar essa estrutura, né? E ela vai acabar, mas só que essa parte que nós estudamos hoje não vai terminar, por isso chama-se imperecível. E isso, se você prestar atenção com muita força, com muita consciência mesmo, pode ser que mude o rumo da tua vida, pode ser que você mude o modo como você perceba as coisas. Talvez as coisas que sejam menos importantes, quer dizer, muito importante para você, você vai ver que ela tem um tamanho adequado, que talvez não seja o que você está dando hoje em termos de importância. Eu estou dando um exemplo, porque uma vez o mestre falou assim, que talvez a coisa mais importante, uma das coisas mais lindas que um ser humano pode ter, é quando chega na hora da última respiração, na hora que você sabe que não vai ter a próxima, você poder chegar e falar, muito obrigado. Valeu a pena tudo isso. Meditar na ação, eu acho que talvez seja um dos grandes temas que a Gita fala. Você precisa ir treinando. Uma hora toma conta de você. Simplesmente toma conta. Tenho absoluta certeza que quando você consegue ter um segundo de meditação profunda, você vai ter um dia muito melhor. É a beleza que toma conta da vida da gente. Desculpa, eu acho que falei um pouquinho demais. Alguém deseja falar algo? Pois não. Não. Eu achei tão bonita essa questão quando ele fala da morte, porque parece que ele está falando para a gente fazer uma meditação, né? Quando ele fala fazer uma meditação a hora da morte é como se fosse uma meditação profunda ali, né? Quando ele fala da morte, ele fala da vida que você tem que viver. Essa passagem, né, Rubens? Porque não sei se era Srivajra que falava que era maior. Também, uma vez acho que eu vi o Srivajra falando que era maior, como se fala, que ele dizia? Maior iniciação. A maior iniciação, né? Nessa passagem entre a vida e a morte. Como a gente conhece? Porque é engraçado que eu já tinha lido a Gita outras vezes, eu não tinha percebido isso. Que ensinando a gente como morrer sem ter aquele desespero, porque a gente sabe que a morte é uma coisa assim difícil, que as pessoas, de fato, são sempre questionando sobre a morte, né? Pelo menos muitos colegas que eu conheço. E eu achei bonita também a primeira pergunta, que é muito complicado, que é Brahman, né?
não é uma. Já pensou se chegar assim uma pergunta como essa? Como que você vai responder? Então, esse capítulo tem muita coisa para estudar. Acho que aquela introdução foi importante. Eu sempre aprendo mais quando eu ouço pela segunda vez, né? Quando a gente ouve o vídeo que o Rubens disponibiliza para a gente. E eu achei esse capítulo assim muito sério, muito, muito bonito, assim, em tudo, né? O que ele nos ensina em relação ao Supremo Deus, o que é essa divindade que a gente busca, né? No nosso dia a dia, em todas as ações também. E as iniciações também. Estão me escutando? Sim. Está muito fraca aqui a minha conexão. Eu fico extremamente agradecida porque eu sigo muito o Isavaz e o Upanishad, né? E para mim ainda tem que viver mais isso. E ele fala justamente, né, que tudo começa com Brahman, né? Tudo é Deus, né? E ele fala também das duas ciências, a ciência espiritual, que é eterna, e a material, que é efêmera, né? E ele são 18 versos, né, que ele vai aqui desenvolvendo, né? E uma a gente tendo essas duas ciências bem conscientes, né? Uh, sabendo que o que a gente está passando aqui é um momento, né? E tem que se passar, né, por essa vida, né, material, mas saber que tem algo muito maior, né? Que nos conduz à vida eterna mesmo, né? E bem lembrado ali o que o Vanildo lembrou do Mangala Gayatri, né? Que eu acho linda aquela parte quando ele fala que nós somos imortais, né? Então, isso para mim, pelo menos, há muito tempo, né? Quando eu perdi os familiares mais próximos, meu pai, isso me consolou muito, né? Em saber que nós somos eternos, né? Nós somos eternos. E então é isso. Eu me emociono quando eu não consigo nem desenvolver, mas eu fico muito agradecida, né, por tudo que foi compartilhado nesse momento. Namastê. Obrigado, Cláudio. Bom, cheguei atrasado, depois eu vou ter que ver o vídeo, mas a leitura aí eu pude acompanhar, e é isso mesmo, Rubens. Eu agradeço muito aí a sua fala, as suas observações, que são bem pensadas, bem objetivas, e ajuda a gente também a compreender, né, esse viver nosso, né? Se eu só consigo olhar para a vida quando eu olho para a morte. Então, né, estamos aí no mesmo barco, né? Obrigado. Nós que agradecemos, Ana. Ok? Obrigado, pessoal. Então, o senhor Lips não está aqui hoje, né? Então, vou eu mesmo fazer o encerramento hoje. Agradeço profundamente a todos vocês, aos mestres, e vamos pronunciar 3 vezes o Pranava Om, extraindo do fundo do coração esse ponto da maior pureza que nós podemos emitir, como se fosse a hora de mais importância da vida da gente, que desejamos a máxima felicidade para a gente e para todos aqueles que nos cercam e que caminham juntos conosco esse trecho do caminho de cada um. Então, do fundo do coração, vamos pronunciar 3 vezes o Pranava Om.
Om. Shanti, Shanti, Shanti. Paz profunda a todos os seres. Obrigado a todos. Namastê.